Ok, Salmo capítulo 9. Às vezes a gente passa por algumas situações em que algumas pessoas perguntam: mas onde é que está o Deus dela, né? Onde é que está o Deus dele? Onde é que está? E às vezes elas não perguntam para a gente, mas elas comentam entre si quando passamos por situações dificílimas, e um comenta com o outro: mas onde é que está o Deus dela? Mas ela não é crente. Mas ele não é crente. Mas por quê? Porque passamos por situações difíceis. E eu quero falar sobre a soberania de Deus. E sobre essa soberania de Deus, se a gente conhecer Ele, a gente consegue alcançar o ponto fundamental de todo cristão, o ponto mais importante de todo cristão. Eu já repeti várias vezes aqui que eu acredito que uma das tarefas mais difíceis do cristão é descansar no Senhor. Irmãos, é um caminho, né? É um caminho. Existem ainda muitas pessoas que estão na igreja e ainda não conseguem descansar no Senhor. Por quê? Porque existem situações que ainda tiram ela do chão, que ainda tiram a paz dela, que ainda abalam a estrutura dela, e ela fica se sentindo perdida, e ela fica se perguntando por quê, e angustiada. Não é o correto. A gente precisa chegar num ponto onde eu vou trazer para vocês. Não quero entrar muito em detalhes sobre essas pessoas aqui, porque estou preparando uma mensagem completa, né? Então passar muito rapidamente falando sobre ele. Eu quero falar sobre algumas pessoas aqui, irmãos, que chegaram nesse ponto, no ponto de descansar na soberania de Deus. Salmo capítulo 9, o versículo 10 diz assim. Deixa eu pegar o 9, tá? Deixa eu pegar o 9 e o 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. E essas palavras são muito profundas e poderosas, né? O conhecer é um processo. E esse processo se dá pela convivência, pela leitura da palavra, pela intimidade na oração, pela consagração, pela entrega, pelo louvor, pela adoração. É um caminho que a gente começa a trilhar e começa a aprimorar essa confiança em Deus, até chegar nesse ponto em que a pessoa confia, ela conhece o nome de Deus, ela sabe quem Ele é. E o que ela sabe dele? Ela sabe que Ele está no controle de tudo. Ela sabe, através da palavra, ela leu, ela creu, Deus plantou a palavra dele no coração dela. Ela sabe que Deus a escolheu, ela sabe que Ele está com ela. E essa intimidade com a palavra, nos momentos difíceis, a palavra de Deus, ela vem à memória da pessoa, trazendo para ela a força necessária para ela enfrentar aquela situação. Então, é um caminhar, é um processo muito difícil, mas imediatamente vem aquela palavra: não, Isaías 43, eu estou com você. Não importa se você vai passar pela água, pelo fogo, por onde você andar, eu estou com você. Então são essas palavras que a gente vai ganhando intimidade, que elas vão sendo trazendo a nossa memória nos momentos difíceis, e vai gerando essa confiança: eu não estou só, eu não estou desamparado. Está acontecendo um tsunami do lado de fora, mas dentro a palavra de Deus está dizendo: Ele está no controle, Ele é soberano, Ele sabe. Nada saiu do controle dele, a vontade dele se realiza, como diz Jó: eu sei que tudo tu pode e que nada
nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu sou Deus, como também diz Isaías. Agindo eu, quem impedirá? E quem pode livrar alguém das minhas mãos? É Deus, está no controle de tudo. E a gente precisa acreditar de verdade. Até na tragédia, Deus está no controle. Se a gente não entender a soberania de Deus, a gente vai ficar que nem os dispersos, as folhas secas, pessoas que não têm sentido na vida, não entende nem o que faz aqui, para que veio, de onde veio, nem para onde, muito menos, piorou para onde vai. E quando acontecem as grandes tragédias, elas começam a dizer: mas por que Deus permite? Por que Deus deixou que acontecesse? Nossa, mas que tragédia! Tinha crianças no meio, tinha mulheres grávidas, tinham pessoas, tinham crentes no meio. Por que Deus permitiu? Por que chegou a esse ponto? Onde estava Deus que permitiu uma desgraça dessa tão grande? E nós, ao contrário dessas pessoas, precisamos entender que até na tragédia Deus está no controle. Quando Ele quer, Ele faz a vida seja para a glória de Deus, e a morte também seja para a glória de Deus. Coisas ruins acontecem, irmãos, coisas ruins acontecem na vida dos crentes também. Mas mesmo coisas ruins acontecendo na vida do crente, o crente não pode duvidar da soberania de Deus. Conhecendo a Deus, ele deve manter a confiança. E quero falar rapidamente, trazer alguns versículos aqui para vocês. Provérbios capítulo 16, 9, todo mundo conhece, a gente nem vai lá. Todo mundo já conhece, fala muito desse Provérbios, né? O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Mas Deus é quem determina o resultado. O homem faz planos, mas é Deus quem determina o resultado. Mas a resposta vem do Senhor. E claramente esse versículo fala sobre a soberania de Deus. E mesmo quando nós tomamos atitudes erradas, caminhos errados, quando nós fazemos escolhas erradas, ainda assim Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele quer. Lembra de Jonas? Pois é, mesmo quando a pessoa faz escolha errada, mesmo quando ela pega um caminho errado, a soberania de Deus prevalece. Deus, Ele cumpre tudo o que Ele quer. Daniel capítulo 3 diz assim, não vou ler tudo, tá? Vou pegar só alguns versículos aqui. E Daniel e os seus 3 amigos foram levados cativos para a Babilônia. Irmãos, foram desterrados da sua terra, os seus amigos, da sua parentela, foram levados para a Babilônia. Não era uma coisa comum, simples, né? A situação era séria, era grave. E eles foram, e mesmo lá na Babilônia, eles confiavam em Deus. E o rei era um rei ímpio. Os deuses dos povos pagãos eram muitos deuses, ainda hoje, né? Irmãos, são milhares de deuses, essa é a verdade, milhares de deuses. E o rei, que não era um rei que cria no único Deus, ele estabelece uma estátua e todos deveriam se prostrar, adorar aquela estátua. Quando tocasse toda sorte de instrumento, passando rapidamente, não detalhes, não estou trazendo detalhes, toda sorte de instrumento, quando ouvissem tocar todos os instrumentos, todos deveriam se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego, porém, eles tinham no coração se prostrar apenas ao único Deus, ao Deus de Israel, e a nenhum outro Deus, nenhuma estátua.
foram denunciados ao rei. Olha, tem 3 judeus que eles não estão cumprindo a ordem. O rei chama os 3 e pergunta se é verdade aquilo que falaram para ele, e diz para eles: agora eu vou fazer uma prova com vocês, vai tocar toda sorte de instrumento, e vocês deverão se prostrar, porque se vocês não se prostrarem, vocês serão punidos de forma dura. E aí eles falaram algo que esse daqui a gente vai ler, tá? Versículo 16. Rapidamente, deixa eu pegar com vocês o versículo 12, tá? O 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste, Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele faz a ameaça, pula para o 16. A resposta, eu já falei para vocês, né, a ameaça que ele fez. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha a tranquilidade destes homens. É uma fornalha de fogo ardente, e eles, com uma calma, com uma confiança, eles falam: ó Deus, quanto a isto nós não vamos te responder, não temos uma resposta para te dar. Se o Deus a quem nós cremos, a nós quiser nos livrar, é uma confiança na soberania de Deus. E de onde vem essa confiança? Como esses homens chegaram a esse ponto de confiança, de entrar? Porque eles foram lançados na fornalha de fogo, porque Deus permitiu, não livrou da fornalha, não livrou Jó também de todas as desgraças que aconteceram com Jó, que não foram poucas. Não livrou Jó de perder tudo, não livrou Jó de enterrar os seus filhos, não livrou Jó de passar noites de dores, de gemidos, noites acordados, da vergonha, da humilhação de ficarem procurando pecado em Jó. E teve muita coisa que Deus não livrou Jó. E por que ele não livrou? Afinal, era um homem correto, era um homem direito. E muita coisa Deus não livra, e a gente passa realmente por situações que Deus permite, mas não é porque Deus deixou passar e a situação é muito difícil que ele desamparou. E nessa confiança eles são lançados no fogo, mas por conta da confiança deles, o testemunho que aqueles homens deram fala o coração do povo cristão até o dia de hoje. Eu particularmente, irmãos, eu sou muito fortalecida pela história desses 3. Todas as vezes que eu lembro, mexe muito comigo a história desses 3 homens. Por causa do testemunho deles, a confiança deles, o rei se admirou, se assustou, porque ele lança os 3 na fornalha de fogo, e ele mandou acender 7 vezes mais. Não tinha como escapar, a morte era certa. Mas ao invés disso, naquela fornalha, Deus ele deu livramento àqueles homens. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Que testemunho! O rei
viu naqueles homens uma confiança tão firme, tão pura, que foram recompensados por Deus. E às vezes, ao contrário desses homens, tem cristão que faz diferente. Da onde veio a confiança desses homens? Da onde veio? Afinal de contas, eles foram desterrados da sua terra, eles viram muita coisa ruim acontecer. Da onde que vem a confiança desses homens? Da onde que vem a nossa confiança? Da onde deve vir a nossa confiança? Para que a gente possa descansar na soberania de Deus. Por que estão tranquilos? Nós não vamos nem te responder, não vamos dar resposta sobre isso. Se Deus quiser nos livrar, que descanso na soberania de Deus. Ainda que a gente vá para dentro da fornalha, Deus é soberano, é sinal que Ele permite. Se Ele permitir, Ele está no controle, Ele sabe o que Ele faz. Da onde deve vir a nossa confiança para a gente descansar na soberania de Deus? Você sabe que ao contrário desses três, tem muita gente que não está achando base para confiar em Deus, igual Filipe. Igual Filipe, João capítulo 14, versículo 9, que passou 3 anos vendo prodígios, milagres, ver um aleijado ser restaurado imediatamente, ver um cego de nascença voltar a enxergar imediatamente, ver um morto ressuscitar. Irmãos, que milagres, quantas curas! O aleijado foi descido pelo telhado e foi restabelecida a saúde. Aquele homem ali e tantos outros. Foram 3 anos de milagres que também não consta na Bíblia, porque foram muitos, e alguns se constam. Uma mulher que já não tinha mais nem força, a mulher hemorrágica, a outra que há 18 anos estava lá encurvada, e tantos, e se a gente for falar de milagres de Lázaro, tantos milagres, mas Filipe ainda não conhecia o Deus soberano em quem nós devemos descansar. E aí ele pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, eu estou há 3 anos com vocês, né? A forma de Jesus falar: há tanto tempo eu estou com vocês, porque 3 anos parece pouco, mas 3 anos intenso, de muitos prodígios, de uma convivência íntima, é muito. E Jesus diz: há tanto tempo eu estou convosco, vocês ainda não viram o Pai. Jesus falando sobre uma natureza divina compartilhada pelos três pessoas distintas, porém compartilhando da mesma natureza divina. E ele não viu, Filipe não via a Deus através dos prodígios. Tem muito crente assim, irmãos. A gente precisa ver. Quando Jesus fala: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, você ainda não viu o Pai. Jesus não se refere a ver a Deus de maneira natural. E a gente não vê absolutamente nada, não vê nada sobrenatural. Irmãos, eu já tive algumas experiências que foram marcantes na minha vida. Mas a que me marcou muito foi há 7 anos atrás, em março, faz 7 anos que aconteceu. E de lá para cá, nada sobrenatural, nada, sabe o que é nada? Nenhuma luz, nenhum clarão no quarto quando eu estou deitada com os olhos claros, absolutamente nada, não tem nada tocável, nada que os olhos naturais veem. Mas eu estou dizendo: Deus está comigo. E da onde que vem essa confiança de Deus está comigo? Porque eu ganhei intimidade pela palavra, a palavra dele está plantada no meu coração. Porque através da palavra e dos detalhes, dos livramentos, das coisas ruins que ele permitiu que acontecesse, e que eu achei que não ia suportar, e em último instante veio o escape das
Já viu Deus em tantas operações de milagres na tua vida? Porque tem coisa que a gente diz assim: foi Deus. Eu tenho a certeza que foi Deus. Eu vi a mão de Deus ali. Eu quase, mas Deus me livrou. É isso, é o Deus que livra. E quando Ele quer, Ele livra. E se Ele não quiser livrar de passarmos por situação difícil, Ele está no controle. O importante é confiar, como Sadraque, Mesaque e Abednego, permanecer firme, confiando. Porque quando o fogo está ao redor, quando a situação difícil está ao redor, a nossa confiança em Deus é que vai valer como testemunho para quem vai ver, para quem vai contemplar. Porque sair da situação difícil, tem muita gente que vai ter que reconhecer que você se ergueu, que você se levantou, que você se restaurou, porque você é crente, porque você confia em Deus. Então, a gente, independente se é tragédia, não importa o que aconteça, existe um Deus que é o dirigente de tudo. Existe um Deus que está no controle de tudo. Eu vejo, pelos detalhes, pelo alimento que Ele coloca na minha mesa. Pai, que comida gostosa. Ter apetite. Meu Deus, tantos detalhes, é Deus. Algumas pessoas tiveram um livramento só porque você estava junto com elas. A gente vê Deus nos detalhes, o Deus soberano. E o importante nessa noite, o que Deus quer trazer para o meu e para o teu coração, é que a gente precisa aprender a descansar na soberania de Deus. Ele é o dono da vida e da morte. É o Deus que abate, é o Deus que levanta. Mas tudo que Ele quer, Ele faz. A vontade de Deus prevalece e a vontade dele é perfeita. Amém? Estamos de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Já fiz a oração pela família. Em nome de Jesus, feche teus olhos. No nome de Jesus Cristo, aprenda a descansar na soberania de Deus. Precisamos chegar nesse ponto. Feche os olhos.